Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sou o professor Kleber de Língua Portuguesa do Colégio Construir. Os alunos da tarde já me conhecem. Para os alunos da manhã que não me conhecem, essas aulas de língua portuguesa vão ficar sendo ministradas por mim. Nessa primeira videoaula, a gente vai começar com morfologia e sintaxe, que são dois conteúdos que são cobrados nessa unidade 2. Lembrando que hoje, nessa aula de hoje, a gente vai olhar a teoria, os conceitos, certo? Sobre a morfologia, sobre a sintaxe e a divisão, para que vocês possam entender o que é e como funciona, certo? Então, hoje é uma aula mais teórica mesmo, para que a gente entenda essa área da gramática. Então, vamos começar aqui com um breve conceito de o que é morfologia. O termo morfologia vem da palavra morfema. Morfema, de acordo com a definição do dicionário Aurélio, é o elemento que confere o aspecto gramatical ao semantema, relacionando-o na oração e delimitando sua função e o seu significado. Quando nós estamos estudando morfologia, a gente está estudando as classes de palavras, nós estamos estudando o processo de formação das palavras, nós estamos estudando também a estrutura das palavras. Por isso que na gramática, a morfologia é o primeiro conteúdo que aparece. Podemos considerar a morfologia como a primeira ferramenta de análise da gramática que observa os fonemas conectados a um significado léxico, quer dizer, a palavra. Lembrando que fonema é a unidade mínima de som, tá bom? E esse som das palavras ele vai ser associado a um significado léxico, do significado das palavras, as funções que as palavras exercem também. Existe uma singularidade em linguística relacionada à classificação morfológica. Ela baseia-se na observação isolada das palavras e não no contexto delas na frase. É uma informação importante, uma observação importante, que quando a gente está estudando a morfologia, nós estamos estudando separadamente cada classe de palavra. Pense no trabalho de um mecânico de automóveis. Para fazer a manutenção de um carro, ele precisa conhecer. O que ele precisa conhecer? Então, vamos lá. O mecânico, quando ele vai fazer uma manutenção em um carro, ele precisa conhecer as peças do carro. Nós, como estudantes de língua portuguesa, quando a gente vai fazer uma análise, a gente também precisa conhecer cada parte daquela oração, certo? Ou seja, as classes de palavras, verbos, substantivos, numerais, adjetivos, advérbios, preposições, conjunções. Todas as 10 classes gramaticais a gente tem que conhecer para poder fazer uma análise sintática. Tem aqui um gráfico aqui, ó, um esboço aqui. O que é morfologia? Morfo vem de forma e logia vem de estudo. Então, é o estudo da forma das palavras, o estudo da formação das palavras. Então, no aspecto lexical, origem, formação e estrutura. E no aspecto gramatical, classificação, categorias gramaticais, paradigmas flexionais. A língua portuguesa é baseada em um sistema com formatos e significações entrelaçados. Por esse motivo, decidiu-se que seu estudo compreenderia 3 formas de análise dos elementos que a constituem. São eles, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Começando pela morfologia. A morfologia é o estudo individualizado das palavras de uma oração. Então, quando o professor pede para você uma análise morfológica, simplesmente você vai ter que identificar palavra por palavra qual é a sua classe gramatical, que a gente vai ver daqui a pouco também, a divisão da classe gramatical para quem está esquecido. Então, na análise morfológica, eu vou identificar o verbo, eu vou identificar o substantivo, eu vou identificar a preposição, a conjunção, o numeral, eu vou identificar somente as classes de palavras. Sintaxe, estudo da organização e relacionamento das palavras na oração. Eu costumo dizer que a sintaxe é a relação que existe entre as palavras. Na sintaxe, você tem que analisar a oração como um todo. Sujeito, predicado, núcleo dos sujeitos, predicativos, os objetos, os termos auxiliares, complementares. Semântica. Estudo do sentido que as palavras apresentam de acordo com o contexto de uma oração. Pessoal, semântica você já associa a significação. Semântica é significado. Por exemplo,
semanticamente falando, a palavra manga tem mais de um significado, né? Então, a manga da camisa, a manga fruta, certo? Então, quando o professor pergunta semanticamente, ele está falando dentro daquele contexto. A palavra manga tem que significado? Tipo, a manga da camisa está rasgada. Semanticamente, manga, agora eu estou falando da parte da roupa. E a manga estava muito doce. Nesse caso, semanticamente, eu estou falando de manga como uma fruta. O que é análise morfológica? Como já foi dito, o estudo da morfologia, o estudo em morfologia, é baseado nas características das palavras individualmente. Sendo assim, a análise morfológica é a classificação gramatical de cada elemento em particular que compõe o enunciado em questão, lembrando que deve haver ligação entre eles. Ou seja, análise morfológica, como eu já disse, é identificar as classes de palavras. Dessa maneira, a análise morfológica acontece determinando as classes de palavras de acordo com suas características e funções comuns. Então, agora a gente vai olhar bem direitinho aqui, ó. Você pegando uma gramática, você vai olhar que a morfologia ela vai se dividir em algumas partes, como, por exemplo, a estrutura das palavras. Significa que eu vou olhar como que as palavras surgem, como que surgem novas palavras, como que elas são criadas, certo? Então, pessoal, as palavras, costumo dizer que elas são como quebra-cabeças, que tem peças menores. Essas peças menores que nós usamos para formar as palavras, nós chamamos de morfema, tá bom? Então, morfema é uma unidade significativa aonde eu vou somar esses morfemas até formar novas palavras. Então, os morfemas se dividem em radical, que é aquela parte que traz o significado básico da palavra. Lembrando, pessoal, que hoje a gente só está vendo como que se divide, como que funciona, o que é. Nós não vamos nos aprofundar sobre o conceito de cada uma, porque vai ter uma aula específica para a estrutura das palavras, vai ter outra aula para a formação de palavras, vai ter outra aula só com classes gramaticais. Então, hoje a gente só está vendo a divisão. Então, a estrutura das palavras, as palavras se formam com morfemas. Esses morfemas se dividem em radical, vogal temática e tema, desinências, afixos, vogais e consoantes de ligação. É assim que as palavras elas são estruturadas. Em outra aula a gente vai ver separadamente cada uma, bem explicado, bem detalhado. Vimos como que funciona a estrutura das palavras e agora a gente vai ver o processo de formação das palavras. Existem dois processos de formação das palavras, composição e derivação, certo? Primeiro vamos começar com a composição, que é o mais simples. No processo de composição, simplesmente eu vou unificar dois radicais, como a justaposição e a aglutinação, certo? Na justaposição eu unifico os radicais, mas nenhuma palavra acaba se perdendo. Por exemplo, guarda, roupa. Juntei duas palavras, não se perdeu nenhum som, não se perdeu nenhuma letra, isso é uma justaposição. Eu apenas unifiquei dois radicais. Tem também a aglutinação. Na aglutinação, eu também unifico dois radicais, como, por exemplo, plano mais alto, planalto. Mas perceba que nessa junção, uma letra, um fonema, acaba se perdendo. Então, processo de formação das palavras, nós temos a composição, onde eu unifico os radicais. E também temos o processo de derivação, aonde com palavras primitivas eu formo palavras derivadas. Não é assim que funciona quando a gente está estudando substantivo? Substantivos primitivos dão origem a substantivos derivados. Por exemplo, substantivo primitivo, pedra. Substantivo derivado, pedreira. Ou seja, eu peguei aquele radical e acrescentei desinências, acrescento outros morfemas para formar novas palavras. Então, nós temos no processo de derivação uma divisão maior. Nós temos a derivação prefixal, a derivação sufixal, temos a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Temos as derivações parasintéticas, temos as derivações impróprias e temos também a derivação regressiva. Existem também outros processos de formação das palavras que são considerados, como, por exemplo, o hibridismo, que é aquele que são palavras
com origem em línguas, em idiomas diferentes. Por exemplo, palavra que tem metade do seu idioma do latim e outra metade do grego, por exemplo. Temos as abreviações vocabulares, temos as onomatopeias, que são as imitações de sons ou ruídos, temos as siglas, temos o neologismo, que a gente também já estudou esse ano. Então, hoje eu só estou mostrando como que se dividem esses processos, tá bom? Em outra aula a gente vai ver detalhado cada um deles. E para fechar essa parte da morfologia, nós temos as classes de palavras, também chamadas de classes gramaticais. Galera, classe de palavra, classe gramatical é a mesma coisa, tá bom? Então, essas classes de palavras, elas são divididas em dois grupos. O grupo das variáveis e o grupo das invariáveis. Variáveis porque elas, claro, variam, elas sofrem flexões, bom? E as invariáveis porque, claro, elas não sofrem flexões, elas têm uma única forma de escrita. Elas não vão sofrer variações de gênero, de número, de grau. Bom, então no grupo das variáveis nós temos 6 classes de palavras. Nós temos o substantivo, nós temos o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. E na classe de invariáveis nós temos o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Pessoal, se liga, se você for fazer um curso de português do zero, a primeira coisa que você tem que aprender são as classes de palavras. Professor, eu tenho dificuldade de língua portuguesa. Como que eu posso melhorar? Comece pelas classes de palavras. Você tem que saber a função de cada classe dessa, porque em uma análise morfológica você simplesmente vai identificar cada uma, mas em uma análise sintática, além disso, você vai olhar a relação que existe entre as palavras e saber o que cada uma significa, a sua função é fundamental, bom? Então, de modo teórico, a gente finalizou morfologia, certo? Hoje eu só estou detalhando, explicando, esclarecendo para vocês, tá bom? Agora a gente vai entrar na parte da sintaxe, certo? Também de modo teórico. Ainda não estamos aplicando aqui a prática das análises sintáticas. Então, vamos lá. Sintaxe. Conceito, elementos e termos da oração. O que é sintaxe? A sintaxe é uma parte essencial da gramática, que faz o estudo das palavras dentro das frases e também das orações. E como essas palavras se relacionam entre si, como eu já havia dito, além disso, faz o estudo dessa oração dentro de um período, permitindo que essa frase tenha sentido e que as palavras estejam na ordem certa dentro da oração. Porque existem a ordem direta, existe a ordem inversa, existem várias formas de você formular uma pergunta, de você formular uma frase, uma oração. Bom, então eu tenho que saber organizar essas ideias, essas classes de palavras, tá bom? Para que elas tenham sentido. Essas definições são essenciais para que frases, orações e períodos façam sentido e sejam de fácil compreensão por parte do leitor. Na hora de compor uma ideia e transformá-la em um texto que seja coerente, conciso e escrito de forma correta, a sintaxe é essencial e precisa ser levada em consideração. Então, para que eu produza uma mensagem coerente que faça sentido, eu preciso ter noções de sintaxe. Dentro da sintaxe se encontra a frase, a oração e o período, que presencialmente a gente já estudou no 8º ano, a gente já estudou no 7º também. Esse ano a gente já deu uma olhada, né, sobre frase, oração e período, então agora a gente pode dar uma revisada novamente. Então vamos lá. Muita gente confunde esses 3 conceitos, mas eles são simples, não tem como a gente confundir. Vamos lá. Frase. A frase é qualquer elaboração de um enunciado com sentido completo, que transmite determinada mensagem. Pode ser formado por apenas uma palavra ou por várias palavras. Quando a gente está estudando nas séries iniciais, a gente aprende, né, que uma frase é um conjunto de palavras que formam, que dão um sentido completo, mais ou menos. Porque a frase, faça silêncio, por favor, é uma frase, tem sentido completo. Beleza, dá para compreender. Mas agora essa outra, silêncio, simplesmente silêncio, ponto de exclamação no final. Também tá passando uma informação? Sim. Está transmitindo uma mensagem? Sim. Então também é uma frase. Professor, mas é só uma palavra. Mas o conceito de frase é um enunciado linguístico que possui sentido completo. Pode ser
várias frases e pode ser apenas uma palavra, certo? Podem ser várias palavras ou pode ser uma única palavra. Temos aqui alguns exemplos, ó. Minha avó fez um bolo. Socorro! A palavra socorro tem alguém pedindo ajuda. Então, também é uma mensagem, por mais que só seja uma palavra. Ei, preste atenção! Hoje vamos aprender sobre preposições. Elas são essenciais na análise das orações. O professor falou aqui em uma aula. Então, todas essas 4 são frases, independentemente se ela tem uma palavra ou várias palavras. O que importa é que ela tenha sentido. As frases podem ser verbais, né, quando elas possuírem verbos, ok? E as frases elas podem ser nominais quando elas não possuírem verbo. Quando as frases possuírem verbos, além de frase, porque ela tem sentido completo, ela também fica sendo uma oração. Oração é um enunciado linguístico que gira em torno de um verbo, tá bom? É um conceito simples que eu costumo passar para os alunos, mas vamos ver aqui no nosso slide. Quando há um verbo, as frases são chamadas de orações. Oração é, portanto, um enunciado linguístico com verbo ou locução verbal. Locução verbal, professor, não lembro. Locução verbal, pessoal, é quando eu tenho 2 verbos que indicam uma única ação. Por exemplo, vou viajar. Vou é verbo, viajar também é verbo. Os 2 verbos estão juntos, porém estão indicando uma única ação, tá bom? Então, vamos lá. A oração é um enunciado linguístico que possui verbo. Esses enunciados linguísticos, eles podem ser completos ou não, porque, por exemplo, em uma oração subordinada, a parte subordinada à oração principal ela não tem sentido completo. Já em uma oração coordenada, ambas têm sentido completo nesse período composto. Mas vamos aqui ver os exemplos para facilitar. Antônio está doente. Primeira coisa que eu faço em uma análise sintática é encontrar o meu verbo. Então, vamos lá. Está é o meu verbo, certo? Está aqui é o meu verbo de ligação, que é o estado em que o Antônio se encontra. Então, aqui, se eu tenho uma frase com um verbo, primeiro, uma frase, Antônio está doente, tem sentido completo? Tem sentido completo, então é uma frase. Tem verbo? Tem um verbo, o verbo está. Então, além de frase, também é uma oração, certo? Viajaremos neste fim de semana. Beleza, ó, tem sentido completo, é uma frase, mas como tem um verbo, também é uma oração. Estou com um problema, temos aqui outra oração, por conta do verbo, e choveu ontem à noite, choveu aqui, ó, um verbo impessoal, um fenômeno da natureza, um fenômeno meteorológico. Então, em todas essas situações, eu tenho orações porque elas possuem verbo. Além de orações, esses 4 exemplos que eu acabei de ler, eles também são períodos. Porque o que é um período? Eu costumo ficar repetindo na cabeça dos alunos que o período ele começa com letra maiúscula, como por exemplo aqui no de Antônio, termina com ponto e possui verbo. Se vocês prestarem atenção, todos esses 4 exemplos aqui, ó, começaram com letra maiúscula, todos eles tiveram ponto final e todos eles possuem verbo, então eles também são período. Bom, e o período é um enunciado formado por uma ou mais orações. O período pode ser simples, quando ele só tem um verbo, ou ele pode ser composto, quando ele tem 2 ou mais verbos. Vamos aqui primeiro para o período simples. Quando o enunciado é constituído de uma só oração absoluta. Professor, não sei o que é oração absoluta. Oração absoluta é quando naquela oração só tem um verbo ou só tem uma locução verbal, então só tem um núcleo verbal. Professor, então oração absoluta é quando só tem um núcleo verbal? Sim, se só tem um núcleo verbal, é uma oração absoluta. E o período composto? Quando o enunciado for constituído de 2 ou mais orações, ou seja, quando tem 2 ou mais verbos em ações diferentes, ou quando tem 2 ou mais locuções verbais, ou quando tem um verbo e uma locução verbal, ou seja, o período composto tem mais de um núcleo verbal, tá bom? As orações podem ser compostas por coordenação ou por subordinação. Coordenação é quando as orações são independentes uma da outra, e subordinação é quando, para ter sentido completo, uma necessita da outra. Mas calma, porque, de novo, lembrando, hoje a gente só está vendo o que é sintaxe,
como a sintaxe se divide em outra aula que a gente vai realizar análises sintáticas e vai estudar cada parte da morfologia e da sintaxe separadamente, né? Claro, né, seguindo o livro didático, né? Porque eu estou seguindo o livro, né? Todo capítulo que o livro vier abordando, eu vou abordar com vocês e complementar com o auxílio da gramática. Agora que a gente já viu que o período começa com letra maiúscula, termina com ponto, possui verbos, pode ser simples ou composto, vamos olhar os exemplos de cada um. Primeiro, os exemplos de período simples. Começando aqui, ó. A lua é o símbolo dos apaixonados. Qual é o verbo que nós encontramos aí? Nós temos aqui o verbo verbo ser, tá bom? Então, eu tenho quantos verbos? Só um, período simples. Vamos ao shopping? Tenho apenas um verbo, período simples. Comprei um vestido novo. Tenho apenas o verbo comprei. De novo, período simples. Marcos está cortando o cabelo. Opa, professor, ó, está é um verbo, tá bom? E cortando também é um verbo, porque ele está no gerúndio, ó, com a sua terminação NDO. Tenho dois verbos aqui, é composto. Não, galera, se liga. Marcos está cortando o cabelo, eu tenho aqui uma locução verbal, porque eu tenho dois verbos que indicam uma única ação, tá bom? Então, isso aqui a gente nomeia de locução verbal. Então, quantos núcleos verbais tem aqui? Só tem um núcleo verbal, que é está cortando, tá bom? Então, é assim que funciona a análise sintática do período simples. Sempre eu só vou ter um núcleo verbal. Então, locuções verbais, reforçando aqui, ó, verbos que se unem para expressar uma ação, do mesmo modo aqui como está cortando. São consideradas um só verbo, ou seja, uma locução verbal só representa um núcleo verbal. Então, uma locução verbal é como se fosse um verbo só, porque eles estão ali unificados para indicar uma única ação. Já o período composto, eu vou ter dois ou mais núcleos. Por exemplo, aqui, ó. Vamos contar os verbos? Queria, ir, está chovendo. Você aqui fazendo análise aqui fria, nós temos 4 verbos. Mas nós temos que olhar a relação entre eles, tá bom? Porque eu estou aqui analisando um período, certo? Eu não estou mais lá na morfologia, onde eu vou olhar palavra por palavra separadamente. A sintaxe é a relação que existe entre as palavras. Então, ó, vamos lá. Queria ir à praia, mas está chovendo. Trata-se aqui de um período composto, certo? Porque eu tenho aqui dois núcleos verbais. O primeiro é a locução verbal, queria ir, que aqui é classificado como a minha primeira oração. E nós temos o segundo núcleo verbal, que é está chovendo, que aqui vai ser classificado como a minha segunda oração. Então, se liga, galera. Queria ir à praia, mas está chovendo. É uma frase? É uma frase porque tem sentido completo. Queria ir à praia, mas está chovendo. Também é oração? Tem duas orações, ó. A primeira oração é queria ir à praia, tá bom? Ela tem sentido completo, certo? É a oração principal. E a minha segunda oração é mas está chovendo. Só que perceba que o mais está chovendo sozinho, ele deixa uma dúvida no ar. Porque se alguém chegar para você e dizer assim, ó, mas está chovendo, aí tu vai dizer, mas está chovendo o quê? Tu queria fazer o quê? A chuva te impossibilitou de fazer o quê? Então percebam, galera, que as orações nem sempre elas têm sentido completo. As orações vão ter sentido completo quando estiverem em orações coordenadas ou também quando for uma oração absoluta, né, o período simples que a gente viu nos exemplos anteriores. Então aqui eu tenho uma frase que tem sentido completo, eu tenho duas orações, tá bom? Uma sendo a oração principal, tá bom? E a outra estando subordinada a essa oração principal, certo? E eu também tenho aqui um período, certo? Eu tenho aqui, ó, período composto. Professor, quantos períodos eu tenho aqui? 2? Não, se liga. Eu tenho duas orações e um período. Professor, como assim? Período começa com letra maiúscula. Tá aqui, ó, o quê? Termina com ponto. Tá aqui o ponto. E possui verbos. Então, aqui eu tenho um período composto por duas orações.
certo? Vamos aqui ao próximo exemplo. Vamos ao shopping para comprar um presente. Eu tenho aqui um período composto, certo? Porque eu tenho dois núcleos verbais. Vamos ao shopping, primeira oração, e para comprar um presente, segunda oração. Então, eu tenho duas orações, logo eu tenho um período composto por duas orações, certo? Período composto. O aluno disse que perdeu o trabalho. Temos aqui o verbo dizer, temos aqui o verbo perder. Percebam que são duas ações verbais diferentes, período composto. Temos aqui, ó, estudei, estudei, estudei e fui bem nas provas. Eu tenho aqui 4 verbos, tá bom? Os 3 primeiros verbos, as 3 primeiras orações, porque, ó, cada verbo desse, galera, é uma oração, viu? Ó, primeira oração, segunda oração, terceira oração, quarta oração. Percebam que aqui eu tenho a primeira oração, ela é assindética, porque ela é separada por vírgula, não tem sindeto. A segunda e a terceira também, tá bom? Aí a quarta, ela é sindética, porque tem aqui a minha conjunção e. Professor, sindeto, conjunção, assindética. Calma que hoje a gente só está vendo aqui a divisão. A gente ainda vai estudar separadamente cada uma e a gente vai olhar com calma. Sindeto, galera, é conjunção, é um conectivo, é a mesma coisa. É uma classe gramatical, conjunção, que liga orações, tá bom? Então, sendo assim, o período composto é estruturado pelo número de orações e são organizados pelas conjunções, que é uma das classes gramaticais, ou por pontuação, que no caso aqui ela foi separada por vírgula. Vírgula também é pontuação, tá bom? Aqui, para facilitar o nosso estudo e para resumir, a gente já está chegando ao final da aula, tem um mapa conceitual, que também muitos chamam de mapa mental. Ele é bem importante, pessoal, para quem vai fazer a prova do IF, por exemplo, depois que você ler, depois que você assistir um vídeo sobre aquela aula e principalmente resolver questões, que é o que mais você aprende resolvendo questões, você tem que fazer o seu mapa mental, tá bom? Para você fixar aquela matéria na sua mente. Quando você vai fazer a sua revisão, você usa mais um mapa mental, porque você não vai precisar ler todo aquele capítulo, todos aqueles parágrafos novamente. Se você leu com calma da primeira vez e fez as devidas anotações, você já tem aí o seu mapa mental. Fica aí a dica aí para a galera, né, que pretende aí fazer a prova do IF. Mas vamos lá, o mapa mental. Frase. Enunciado com sentido completo. Existem frases nominais que não têm verbos, tá bom? E existem as frases verbais que têm verbo. Automaticamente, quando uma frase ela é verbal, ela torna-se uma oração, certo? O que é uma oração? Simplesmente é uma frase que possui verbo, podendo ou não ter sentido completo, tá bom? Temos também o nosso período, enunciado formado com uma ou mais orações. Esse período é dividido em período simples, quando só tem uma oração, e o período composto, quando pode ter duas ou mais orações. E esses períodos compostos, eles são divididos de dois modos. Oração coordenadas, que são orações independentes. Uma não exerce função sintática sobre a outra. Isso significa que eu posso ler só a primeira, eu consigo compreender. Eu posso ler só a segunda, eu também consigo compreender. Certo? E temos a oração subordinada, onde uma exerce função sintática sobre a outra, onde a oração subordinada está presa, está ligada à oração principal, e para ver sentido eu preciso analisar as duas. Bom, na função sintática, né, dentro de uma oração, cada termo tem a sua função sintática, cada termo tem a sua importância. A função sintática é determinada a partir de uma análise sintática dos termos, para entender profundamente que papel desempenha dentro do período e como interfere no sentido da ideia apresentada. Então, aqui ó, a gente só vai ver rapidinho quais são os elementos da função sintática. Então, quando a gente está estudando sintaxe, a gente estuda o sujeito da oração, o predicado, né? O sujeito é quem pratica ou sofre a ação. O predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito e a parte que contém o verbo. A gente estuda o predicativo, a gente estuda os objetos, são os complementos dos verbos, o complemento nominal, o agente da passiva, adjunta adnominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo.